Olá, professores, como estão vocês? Estamos dando início ao nosso encontro formativo de etapa dos anos finais do ensino fundamental, do Programa de Recuperação e Aprofundamento que foi proposto pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Mas antes, deixe eu fazer aqui uma audiodescrição. Eu tenho os cabelos loiros, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, e os cabelos são loiros até a altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa vermelha, e atrás de mim tem uma parede bege com um quadro, que tem uma imagem, né, nesse quadro tem a pintura de uma praia, cujas ondas estão assim em formas brancas, como as espumas das ondas, e lá no fundo é possível ver, né, lá no horizonte é possível ver a cor azul do oceano, tá bom? Então, o tema hoje discutido será dentro da questão da sequência de atividade 6 do volume 1, parte 2. O tema central é o gênero textual, tendo por base a leitura e o letramento, bem como o foco será na questão dos níveis de leitura e na complexidade desses gêneros textuais. Então, eu peço licença aqui para compartilhar o nosso material, e aí sim podemos, né, dar continuidade aos nossos trabalhos de hoje. Então, estamos aqui nessa questão da recuperação e aprofundamento, né, formação para professores. O tema, então, como já falei, é leitura e letramento, com foco nos níveis de leitura e na complexidade dos gêneros textuais dessa sequência de atividade 6. Para que vocês possam acessar, basta vocês irem até a página da EFAP, ou então aqui vocês encontram o link de acesso para que vocês possam, então, acompanhar, né, este vídeo juntamente com o material, que é o Caderno de Aprender Sempre, de Língua Portuguesa, dessa sequência de atividade 6. E aqui adiante nós vamos trabalhar os objetivos, né? O objetivo agora inicial é apresentar os gêneros textuais predominantes na sequência da atividade 6 dos anos finais do ensino fundamental e seus respectivos elementos constitutivos. Depois, discutir aspectos teóricos de leitura e letramento, com foco nas capacidades de leitura sob a ótica dos níveis de proficiência leitora e na complexidade dos gêneros textuais. No final, nós vamos analisar um gênero textual para evidenciar a coleta de evidências a partir de rubricas relativas à leitura, efeitos de sentido e produção textual. Então, nós temos aí um longo caminho, né, a percorrer, e nesse primeiro momento, nós estamos aqui abordando os gêneros textuais predominantes na sequência de atividade 6 dos anos finais aí do ensino fundamental, e aqui nós já temos as nossas habilidades apresentadas, né, que estão inseridas no currículo. E essa primeira habilidade que eu apresento a vocês é do 6º ano, que é analisar a partir do contexto de produção a forma de organização das cartas de solicitação e de reclamação, observando marcas linguísticas relacionadas à argumentação, à aplicação ao relato dos fatos. É importante, antes de começar aqui a abordar cada uma dessas habilidades, mostrar, né, que a importância desses processos cognitivos que estão aqui nos verbos, analisar, utilizar, assumir, né, que vão estruturar essas habilidades e a relação que tem com a complexidade dos estudos, né. Então, é necessário olhar para esse nível de complexidade de cada um desses processos cognitivos, tendo por foco o planejamento a ser realizado a partir desse encontro de hoje, né, com essa formação, para que vocês possam, então, partir, né, para ações pedagógicas em sala de aula. Uma ação essencial será visualizar o percurso formativo a ser percorrido durante a aplicação dos blocos dessas aulas. Esse percurso deve levar em conta as competências ou também os níveis de leitura dos estudantes, uma vez que isso determinará, professores, as escolhas em relação às metodologias que vocês irão aplicar em sala de aula, em cada uma de suas turmas.
contribuindo para a aplicação de novos letramentos e multiletramentos dos estudantes. Então, quando nós falamos aqui do 6º ano, né, como eu já li, a habilidade, essa habilidade ela vai se inserir em um nível de leitura e de produção mais complexo, pois requer que o estudante analise cartas de solicitação e de reclamação, observando a forma composicional desses gêneros textuais, assim como as suas marcas linguísticas referentes à argumentação, à explicação e ou relato dos fatos. Assim, em razão dessa heterogeneidade leitora entre os estudantes, o professor precisa ficar atento e realizar essa coleta de evidências, né, para mobilizar ações pedagógicas que retomem habilidades que permitam ativar conhecimentos cognitivos ainda não alcançados por alguns alunos. Então, antes de se analisar os movimentos argumentativos, como é proposto aqui nesta habilidade, é preciso que os estudantes identifiquem, por exemplo, os elementos composicionais, tais como o remetente, local, a data, a assinatura de uma carta, né? Para depois chegarem a uma análise mais profunda do caráter persuasivo, que muitas cartas que nós temos aí, dentro desse gênero carta, nós temos uma variedade de cartas, né? Pode ser carta de solicitação, de reclamação, carta de leitor, e cada uma tem a sua questão mais complexa, né? Que precisa ser observada com relação a esses textos, no sentido de convencer, no caso, né, quando as cartas têm esse caráter argumentativo, a convencer o outro, né, para a solução de algum problema, por exemplo. Quando nós estamos aqui pensando na habilidade do 7º ano, que é utilizar adequadamente a coesão e a progressão temática das produções textuais, nós precisamos ter, né, nessa habilidade o olhar de, por exemplo, localizar em textos elementos coesivos para compreender de que modo ocorre a progressão temática de cada um deles. É necessário também, professor, planejar ações pedagógicas que retomem habilidades fundamentais, né, para que a turma relembre, identifique os marcadores, por exemplo, né, que organizam a tessitura textual, para reforçar ideias, posicionamentos anteriormente anunciados ou não pelo autor do texto. Então, cabe aqui ressaltar que poderá haver textos coerentes sem o uso de marcadores, como, por exemplo, textos não verbais, ou ainda textos literários, que, devido ao seu estilo, primam pela estética e a construção de sentidos de forma bem subjetiva. Um bom exemplo disso são os textos de Ricardo Ramos, como, por exemplo, o Circuito Fechado, acredito que vocês conheçam muito bem, né, que não há conectores, não há elementos coesivos, mas o texto por si só, dentro dessa construção que ele faz, tem total coerência, né? Então, de modo geral, um texto que contém marcadores coesivos bem organizados permitem mais facilmente a compreensão do leitor em relação à progressão textual. Quando nós pensamos aqui no 8º ano, que já é também outra complexidade, né, a analisar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos, a habilidade está vinculada à leitura e à produção de textos argumentativos também. A partir da análise desses embates entre opiniões divergentes, apresentadas em um texto, como, por exemplo, esse artigo de opinião, ou então memes, que fazem críticas sociais, entre outros, é preciso, então, observar essa complexidade e o professor também realizar práticas pedagógicas, né, que retomem habilidades tais como rememorar e identificar movimentos argumentativos que sustentam uma tese ou um ponto de vista central, defendido por um ou mais autores de maneira a confrontar com opiniões divergentes, geralmente em torno de temas polêmicos, que permite a divisão de opiniões também. Agora, veja, no 9º ano, o processo, como vocês estão percebendo, ele vai acrescentando a cada ano um pouco mais de complexidade em relação aos variados gêneros. Então, aqui no 9º ano, o estudante precisa assumir posição diante de tema polêmico. Como ele vai assumir esse posicionamento se ele não tiver acessado, né, outras habilidades que tratem dessa questão de argumentação?
Então, essa habilidade essencial é extremamente complexa, pois o estudante deve assumir posicionamentos diante de temas polêmicos, mas diante dessa essa diversidade de conhecimentos em sala de aula relativas às dificuldades leitoras e de interpretação entre os estudantes, o professor, quando coleta as evidências em relação à leitura, por exemplo, ele vai, obviamente, planejar práticas pedagógicas que retomem essas habilidades necessárias para que nenhum estudante fique para trás. Então, é preciso reconhecer e identificar os movimentos argumentativos e também entender, né, como que se faz uma argumentação e uma contra-argumentação, e nesse sentido vale destacar também que desses diferentes tipos de argumentos, também como, além de reconhecer de que maneira os autores se posicionam ética e respeitosamente diante de temas polêmicos, é necessário, então, que essas ações necessárias para que os estudantes possam também posicionar-se diante dessas temáticas, sempre observando, então, a forma ética e respeitosa, de maneira a compreender que existem modos de pensar diferente, né? Então, prosseguindo aqui, nós fizemos aqui, na verdade, um quadro que os gêneros textuais predominantes da sequência de atividade 6 estão sob a perspectiva da leitura e da escrita, né, que vão ser estudados. Aqui que eu quero que vocês compreendam que há uma série, dentro, por exemplo, do 6º ano dessa sequência de atividades, há uma série de gêneros, mas quando se trata da produção final, do qual é o produto final que o estudante irá realizar, no 6º ano será uma carta de reclamação. No 7º ano, será uma campanha comunitária, e no 8º ano aparecerá o meme, né? Então, são gêneros diversificados, que nós já vamos ver em que campo, né, ele estará inserido, e no artigo de opinião, por exemplo, também muito conhecido em sala de aula e bastante utilizado pelos professores, né? Então, nós sabemos que esses gêneros predominantes estão sempre sob essa perspectiva da leitura e da escrita, e os trabalhos têm como foco nos gêneros textuais, né, se justifica, então, a escolha desses gêneros textuais, pelo fato de o texto, como material concreto, exercer o conjunto dos domínios de aprendizagens, sobretudo nesse campo da leitura e da produção. Isso é uma citação de Rojo e Cordeiro, né, em seus estudos. E, segundo essas autoras, o texto também é a base das práticas de aprendizagem para o ensino da língua portuguesa. Então, esperamos, professores, que com essa nossa fala possamos dar para vocês instrumentos de maneira que vocês possam refletir e planejar os gêneros específicos dessa sequência de atividades, em que os estudantes são orientados por meio da leitura e de pesquisas a escreverem os seus próprios textos. Então, a língua e a linguagem são situadas histórica e socialmente e culturalmente também, né, nessas condições para promover a interação entre os sujeitos no processo comunicativo, pensando, então, nessa questão da organização, né, do dizer, a partir de formas linguísticas relativamente estáveis, por isso que são gêneros, né, e, nesse sentido, as práticas de ensino dessa língua e linguagem, com foco no desenvolvimento de habilidades, precisam considerar o trabalho pedagógico a partir desses gêneros textuais, tendo o estudante como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem para torná-lo autônomo, reflexivo também quanto à interação comunicativa nessas suas práticas sociais. Então, a leitura fortalece práticas sociodiscursivas que vamos levando para a sala de aula a partir de gêneros textuais que circulam na vida deles, né, desses estudantes, e essas relações que eles vão estabelecendo com esses textos causam nele, né, essa questão do entendimento da sua prática social. Então, a leitura é uma prática social, porque ela não se limita somente à escola, né, todos esses textos devem extrapolar os ambientes externos também. Então, nesse sentido, professores, nós vamos encaminhando aqui, pensando, né, nessa potencialidade das competências leitoras dos estudantes e sempre sugerindo a exploração de ações que dizem respeito à leitura, que tem aí como o nível de complexidade dos textos, conforme vamos ver mais adiante.
Quando nós estamos aqui nessa questão desse quadro, nós queremos demonstrar que os textos podem se inserir, né, tanto no campo da escrita, como a carta de reclamação, mas quando elas são oralizadas pelos estudantes, elas podem também ser transportadas, né, para a oralidade. Quando nós pensamos em uma campanha, né, publicitária, nós pensamos também nos elementos multissemióticos e multimodais que envolvem uma campanha, um meme, um artigo de opinião. Então, vamos ver aqui. No 6º ano, a carta de produção, a produção de uma carta de reclamação, por exemplo, é feita a partir de temas selecionados pelos estudantes, depois de análises argumentativas em cartas que estão ali colocadas ao longo de toda essa sequência de atividades 6. No 7º ano, a produção de textos de campanha comunitária, utilizando recursos multissemióticos e linguísticos com a finalidade de conscientizar a comunidade escolar, tendo por foco a argumentação, a situação comunicativa e o público-alvo. Quando pensamos na elaboração de meme, nós também temos, a partir da compreensão do propósito comunicativo e da estrutura composicional desse gênero, além da introdução de elementos multissemióticos, né, a questão também do humor, tendo aí como recursos, às vezes, gravações em vídeos, alguns meios de usos, né, de linguagens verbal e não verbal, bem como também a revisão, reescrita e publicação ao longo dessas aulas, que são produtos, né, no final desse gênero textual. Quando nós pensamos na questão do 9º ano, que nós estamos aqui falando do artigo de opinião, há uma questão importante a ser levado com relação à temática, referentes ao impacto de produção e consumo de plásticos, que é o tema que envolve todo esse conjunto de 8 aulas, tendo ali como foco as intervenções por meio de biodegradáveis e matérias-primas vegetais que contribuem para a preservação do meio ambiente, além do processo revisional da questão social desse gênero textual, tá bom? Então, nós estamos aqui pensando nessa complexidade, nós aqui estabelecemos um contato com a teoria de Rojo e Barbosa, quando dizem que o gênero, ele se constitui basicamente em 3 elementos que são organizados, né, dentro dessa questão do indissociável. Então, quando nós temos um gênero textual que está dentro da questão da discursiva e enunciativo, né, nós temos a estrutura composicional em todo e qualquer gênero, nós temos sempre um tema que pode envolver assuntos polêmicos ou relativos aos interesses dos estudantes, mas a questão da valoração é o quanto o autor se interessa para que o leitor compreenda o seu posicionamento, né? Ou então também em relação ao que o estudante pode construir em relação às suas leituras, e aí o estilo também, né? Que são recursos importantes, né? Que podem, de certa forma, ser abordados nos meios, né? Multimodais e multissemióticos, buscando aí esses recursos também linguísticos e não linguísticos, né? Verbais e não verbais. Então, é importante destacar que, ao ler um texto, o estudante deve perceber que nessas sequências linguísticas que formam um texto, não produzem sentido sozinhas. Então, essas sequências, elas dependem de elementos externos, também como reconhecer quem fala no texto, o que fala, para quem fala, por que se fala sobre determinado tema, e também para quem é dirigido esse tema, né? Então, sempre pensando em que momento da fala, nesse contexto histórico e social, de onde se fala, todos esses são papéis sociais dos interlocutores no momento da interação comunicativa verbal, as suas crenças envolvidas, entre outros elementos. Só assim, as atividades de leitura são potentes no sentido de fazer de nossos estudantes leitores mais interativos e compreender para que servem esses gêneros na vida cotidiana deles, né? Então, portanto, avançando aqui, nós vamos aqui dar um exemplo, apenas um mero exemplo, de uma carta que foi tirada do Aprender Sempre, caderno do professor. Aqui é uma carta de solicitação e provando, então, aquela estrutura que nós já falamos sobre a estrutura composicional do texto,
nós temos aqui como elemento, né, estrutural, nós temos a data, nós temos o destinatário, o corpo do texto, a despedida e a assinatura, sempre temos aí um vocativo, né, ao qual nós nos direcionamos ao nosso destinatário, né, e aí, então, aqui tem um tema, esse tema, que é o conteúdo mais essa apreciação de valor, né, nos dirige para a ideia de uma solicitação para que os pais façam a renovação de matrícula escolar de seus filhos presencialmente ou por meio digital no site da SEDUC, é uma orientação. O estilo, nós estamos aqui observando, né, a organização em parágrafos, né, a questão dos recursos linguísticos e a linguagem formal, por tratar-se, né, da diretora da unidade escolar, portanto, vai primar, né, pelo uso formal, no sentido de comunicação mesmo com os pais, né, dos estudantes, ou responsáveis. Então, pensando nesse aspecto, nós vamos caminhando aqui e vamos chegar a um segundo momento, né, da nossa apresentação de hoje, discutindo aqui alguns aspectos teóricos, e antes, professores, eu sempre faço esse movimento, né, de também aparecer aqui um pouquinho, para pedir para vocês que, se possível, pausarem aqui o vídeo, para que vocês possam ouvir aqui, logo em seguida, primeiro ouvir, claro, uma orientação que nós vamos fazer no sentido de uma questão reflexiva, onde vocês podem anotar em seus cadernos ou então nos seus diários de bordo, né? E aí também pensar e refletir acerca de tudo isso que nós estamos falando aqui. Por isso, é relevante, professores, que vocês pausem um pouquinho esse vídeo e possam depois ouvir uma possível resposta, nunca seria mesmo uma discussão, né? Mais do que uma resposta, é uma discussão que nós fazemos aqui para que vocês possam também trazer, né? Nós trouxemos nesse formato para haver aí um contato com vocês, tá bom? Então, vamos voltar aqui ao nosso segundo momento e já vamos partir, então, para o questionamento. Por que considerar o nível de complexidade dos gêneros textuais trabalhados é importante para a proficiência leitora, né? Então, esse momento é o momento que vocês vão refletir, vão pensar, imaginar por que ter que estudar o nível de complexidade desses gêneros textuais que vão ser aqui abordados é importante para ampliar e potencializar essa proficiência dos leitores. Então, o professor, quando faz a coleta de dados e observa, né, o quanto alguns estudantes precisam ainda retomar algumas habilidades elementares, e nunca uma habilidade menor ou maior que a outra, mas sim elementar, né, para que se possa chegar à questão da complexidade dos textos, tá bom? Então, como eu já pedi para vocês, nesse caso, para que vocês fizessem, então, essa pausa, né, se fizeram, vamos aqui dar uma discussão, vamos apresentar aqui uma discussão para vocês. É importante, professores, antes de a gente ler aqui essa síntese, né, que nós colocamos aqui, que os gêneros textuais, eles são instrumentos de comunicação eficientes, pois abrangem praticamente todos os textos, né, orais, escritos, multissemióticos, multimodais, que circulam socialmente e tem por função permitir que os estudantes se comuniquem efetivamente com clareza e consciência da importância da interação verbal, escrita e oral entre os indivíduos, bem como da multiplicidade de possibilidades que a língua-linguagem nos oferece. Então, considerar a complexidade dos gêneros textuais é tarefa relevante para a compreensão do nível de dificuldade, né, leitora, propostas em sala de aula. Essa complexidade pode variar conforme as dificuldades que os estudantes apresentam durante as leituras. É de suma importância, então, refletir acerca dessa complexidade de leitura, em que cada estudante poderá estar em uma mesma sala de aula, mas com capacidades leitoras diferentes. Então, é conhecer essa escala de nível de proficiência leitora para que possa elaborar ações pedagógicas que permitam cada vez mais, né? Então, aqui vocês já foram lendo aqui a síntese de tudo que eu falei. Então, é importante, professores, que a gente pense também nas questões de leitura,
das teorias que envolvem o letramento, porque, segundo Rojo, né, a leitura, antigamente, ela pautava-se na questão da decodificação de grafemas, né, no campo da escrita, ou então de fonemas, da fala, para garantir os sentidos. Não se pensava ainda na questão do protagonismo do estudante, da oralidade em sala de aula. Num segundo momento, os estudos foram avançando e aí olharam a leitura como a transposição de um código escrito a outro oral. Aí já se permite, né, essa transposição do escrito para o oral, mas como um ato de cognição, de compreensão, que envolve conhecimento de mundo, também já entra agora a ideia de conhecimento de mundo, de práticas sociais, e conhecimentos linguísticos, muito além das questões apenas dos fonemas ou dos grafemas. Num terceiro momento, o ato de ler ancora-se na interatividade, é o que nós estamos vivendo no momento, entre o leitor e autor, esse diálogo constante durante a leitura, o qual deixa pistas, né, o autor deixa pistas de suas intencionalidades, mas para que o leitor possa construir sentidos, depende de conhecimentos relativos às regras sociais, né, como se estabelece também a potencialidade ou a dificuldade que o professor, que o autor emprega ao seu texto, tá bom? Então, também, observando ainda alguns aspectos, segundo Rojo, no ato de ler, o leitor fica sempre frente a frente a um discurso, a um texto. Esse discurso se conecta a outros textos, permitindo a construção de possibilidades infinitas de réplica, gerando novos discursos e textos. Inghidori sempre dizia que não há um texto inédito, né? Porque nós sempre estamos criando e recriando a partir de um texto, né? E não se pode mais definir quando aquele texto surgiu na sociedade, mas sim recriar e produzir novos movimentos, né, dentro dessa composição discursiva. Então, nesse aspecto discursivo enunciativo, é possível haver a construção de sentidos e de apreciações de valores sociais e humanos, localização social do autor e do leitor, pensando também na questão da situacionalidade comunicativa, de interação entre ambos. Tudo isso o estudante precisa compreender, né, essa questão de onde está localizado socialmente esse autor, se está e é contemporâneo ou está em outros tempos, em outra época, né, a questão da situacionalidade que está na comunicação e a importância dessa interação entre ambos, a questão também de sempre haver finalidade da leitura, né, da produção do texto, a partir dessa esfera social de comunicação, em que o ato da leitura está imbricando nas capacidades discursivas e linguísticas do estudante. Então, ele também precisa reconhecer que, para ele ter um movimento social na vida prática dele, quanto mais ele dominar, né, a leitura, ele será uma pessoa muito mais proficiente na vida cotidiana. Então, quando nós estamos aqui pensando nessa capacidade de decodificação, nós vamos imaginar que essa capacidade de decodificação é justamente aquilo que nós já falamos, né, com relação à ideia de que a parte gráfica, né, o sistema de representação da escrita, então, dominar também as convenções gráficas, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do sistema, além também de ampliar as questões que estão envolvidas no texto, né, a leitura global do texto, estão dentro dessa questão. Então, não se pode anular também esse princípio, né, de uma capacidade de decodificação. Isso também precisa ser ensinado, mas também podemos aí partir para um movimento mais estratégico, né, de conhecimentos aí da compreensão, como, por exemplo, a ativação de conhecimento de mundos, né, todos os leitores têm isso, sempre associam aquilo que eles compreendem sobre o mundo e sobre as suas leituras, e fazem aí uma relação. Antecipação ou predição de conteúdos ou propriedade de textos, então eles podem, muitas vezes, né, a partir disso, ativar esses conhecimentos de mundo, não é? E aí, então, o texto, para o leitor, não é uma folha em branco, ele sabe da existência das intencionalidades, da esfera de comunicação, há também um suporte, que pode ser um livro, pode ser uma revista, ele já observa que esses textos estão vinculando, né, e dispostos assim, nesse formato, às vezes com imagens, com a questão também de ilustrações,
ali que são apresentados. Então, são contextos que são importantes que o professor precisa também mostrar para os estudantes. Como cada leitor vai fazendo a sua checagem de hipóteses, sempre de acordo com aquilo que ele conhece sobre leitura e texto. Faz também comparação de informações. A questão da generalização, ela é importante no sentido de que, quando nós entendemos que a generalização ela pode contribuir, por exemplo, para a síntese, né, por meio da leitura, pois não se guarda um texto completo na nossa cabeça, né, nós precisamos, às vezes, ter a síntese, fazer mapas mentais, poder ali marcar, né, para localizar, como nós pensamos aqui na ideia, né, da localização, não exatamente uma cópia fiel, mas quando nós transcrevemos um texto que é citação de outro, né, é preciso olhar que as informações, elas não são, de certa maneira, registradas na nossa memória e, portanto, precisam estar sintetizadas, né, então a generalização nesse sentido aqui, que são possibilidades de potencializar a leitura, né, quando falamos em produção de inferências locais e globais, nós estamos pensando nesse leitor que observa certas pistas deixadas pelo autor, né, bem como o conjunto de significados construídos juntamente com os conhecimentos de mundo. Então, cabe aqui, professores, imaginar que há mais uma etapa, né, que seria a capacidade de apreciação e de réplica, né, quando nós pensamos nessa questão da recuperação do contexto, para interpretar é preciso saber quem é o autor, né, que posição ele ocupa na sociedade, quais são as ideologias, e por aí afora nós podemos imaginar, né, a situação em que se escreve, em que veículo ou instituição esse texto será veiculado. Quando se pensa na definição de finalidades e de metas, nós podemos aí pensar na questão das estratégias ou da capacidade leitora que depende de metas ou finalidades, como, por exemplo, ler para estudar, ler para trabalhar, ler para entreter-se, divertir-se, né? E aí nós vamos sempre pensando nessa questão. Quando nós pensamos nas percepções, seja de intertextualidade ou de interdiscursividade, nós estamos pensando nas relações existentes entre os textos, né? Então, na questão da intertextualidade, ela vai ocorrer quando se estabelecem relações entre temas, por exemplo, e conteúdos abordados. Nas interdiscursividades, nós podemos já pensar nos conhecimentos que nos fazem lembrar de determinados textos. Quando eu leio algum texto, eu posso imaginar ali e lembrar de outros textos, né? Aí, imaginando que esse discurso está aí numa marca de presença, quando ele é colocado em relação a outros discursos já conhecidos que se conectam com esse discurso. Aí nós temos a elaboração das apreciações estéticas, né, são muito voltadas para textos que trazem imagens, trazem a literatura, né, a elaboração de apreciações relativas a valores éticos e políticos também, então são textos que trazem aí à tona questões legais, valores de declarações dos direitos, né, quais são os meus direitos, então são aspectos mais jurídicos, né, textos aí voltados também para essa questão de valores éticos e políticos também. Então, aqui, quando nós chegamos nesse movimento, nós temos que pensar, né, para que já que falamos tanto em complexidade, nós temos que imaginar que existem níveis, né, também ainda na questão elaborada pelo Barbosa, Micarello e Ferreira, nos níveis de proficiência leitora. Então, nós temos aqui, no nível 1, leitura de texto com pouca extensão, de 15 linhas, com sintaxe mais simples, né, coordenadas. Quando nós pensamos em nível 2, nós estamos aí tratando de textos com predominância na sintaxe, algumas alterações da estrutura sintática mais padrão, né, pensando nos períodos mais extensos e complexos para leitores iniciantes, que controlam aí o ritmo da leitura. Quando nós estamos no texto 3, há textos de curta ou longa extensão, como predomínio de elementos sintáticos mais complexos, uso da linguagem formal, aí são textos mais longos, né, com orações subordinadas, uso de pronomes mais complexos,
Quando pensamos em coesão, as retomadas dos referentes estão um pouco mais distantes, e quando nós temos textos, né, cujas complexidades são acima do nível 4, nós temos acima de 150 na escala, nós temos aí a ideia de que o padrão do nível 3 está muito idêntico, mas o predomínio são mais longos ainda, textos mais complexos ainda, com elementos mais aprofundados nas relações coesivas também. Então, a partir dessas leituras, né, desses níveis que vocês podem classificar, alguns estudantes, claro, sem falar para eles, né, mas nesse momento nós temos que imaginar a relevância de se conhecer essas escalas e também esses níveis, né, de proficiência leitora, para que vocês possam, então, aplicar aí juntamente com seus estudantes. Aqui nós estamos partindo para o nosso terceiro momento, ao momento que nós vamos aí analisar um gênero textual. Para evidenciar essa coleta, nós vamos ver aqui rapidamente, né, que existem aí alguns procedimentos de leitura, que são elementos de fazeres ou atividades que permitem o contexto da produção das aulas, né, como nós já falamos ao longo de todo esse trabalho aqui. Há um conjunto mais amplo de fazeres, de rituais, que vão desde a leitura da esquerda para a direita, são elementos que Rojo nos traz aqui para mostrar o quanto é natural de cada um dos leitores fazer esse uso, né, folhear o livro, propiciar escaneamento das manchetes dos jornais para encontrar aí a questão editorial, dos textos de interesse, encaminhar o uso também da caneta, do marca-texto, né? Existem outras possibilidades também hoje de marcar textos, e aí nós temos que pensar, né, o que são práticas baseadas em evidências e de que maneira podem auxiliar na melhoria da aprendizagem dos estudantes. Então, o Rojo diz que há várias concepções sobre leitura, e essa ampliação do conhecimento de conceber a linguagem e a leitura na contemporaneidade como um construto oriundo da sócio-interação, do tempo todo aqui que nós já dissemos sobre isso, né? E que o ato de ler e a leitura são práticas letradas essenciais que promovem aí a formação cidadã, e o ato de ler envolve procedimentos e capacidades que são perceptíveis, né, no campo das práticas, dos conhecimentos cognitivos, afetivos, que, em algumas teorias, denominam-se de estratégias de leitura. Essas estratégias direcionam os estudantes a desenvolverem habilidades necessárias para uma leitura fluente. Então, observem aqui que, para alguns exemplos de rubricas, nós pensamos, quando estamos no campo das estratégias de leitura, preciso localizar informações, identificar temas, realizar inferências, identificar gênero, função do destinatário. Quando nós pensamos em efeitos de sentido, nós temos que identificar os efeitos de sentido, analisar, reconhecer esses recursos persuasivos, e o processamento do texto é quando o estudante vai produzir os textos, se ele estabelece adequadamente os elementos coesivos, se ele utiliza os recursos linguísticos e gramaticais, textuais, se ele planeja, por meio de roteiros, as ideias centrais, se revisa e reescreve os seus textos autorais. Aqui nós estamos dando, né, algumas dicas de uma tabela que você pode, professor, criar mediante a um texto, né, verificar, você aqui ao lado esquerdo, você coloca os níveis que você quer que ele alcance. Se para esse texto ele identifica o tema, se localiza os elementos constitutivos, tais como remetente, nós estamos falando daquela carta, né, data, assinatura. Aí nós vamos dar aqui algumas rubricas, como identifica plenamente, identifica o tema, identifica parcialmente o tema, não identifica o tema. Então, sempre nós vamos observando esse movimento, né, pensando nas potencialidades dos níveis que vão aumentando a cada passo, né, identificação de intencionalidades argumentativas do autor, se faz uso dos elementos. Então, aqui nós estamos já no campo da interpretação, né, dos efeitos de sentido. Então, se ele percebe as intencionalidades plenamente, se conseguiu atingir, não atingiu, né, atingiu parcialmente, não atingiu, faz uso de elementos linguísticos formais e coesos quando vai produzir os seus textos, né? Então, vamos colocando aqui, atingiu plenamente, ele atingiu parcialmente ou não atingiu, no caso aqui,
dos elementos linguísticos formais coesos para a progressão temática, né? Então, aqui, professores, nós vamos encerrando, mas precisamos ainda orientar vocês para o desdobramento na TPC, após assistir aos vídeos da formação de etapa e da formação de anos séries, devem fazer anotações em seu diário de bordo para que vocês possam apontar aqui quais são os pontos necessários para o seu planejamento. Em seguida, é necessário encontrar meios de refletir junto com os seus colegas da mesma área, né, sobre essas impressões acerca do tema central, gêneros textuais predominantes, no caso aí dos respectivos elementos constitutivos, juntamente com seus professores, colegas. Aí discutir também de que maneira esses contextos relativos aos aspectos teóricos de leitura e letramento podem, né, ser importantes para a capacidade de leitura sob a ótica dos níveis de proficiência leitora e se contribuem também, tudo isso que foi aqui abordado, né, se contribui aí para a formação da sua sequência de atividades lá na TPC, no seu planejamento. Numa segunda etapa, é vocês selecionarem as aulas da sequência 6 e aí verificar se atende às habilidades necessárias para que se possa retomar aí as necessidades dos estudantes, né, em prosseguir os seus estudos. Examinar também se a análise que nós estamos fazendo aqui, né, para explorar a coleta de evidências, com o sentido de rubricas relativas à leitura, efeito e sentido de produção textual, está articulada com esses processos de ensino-aprendizagem que vocês precisam aí na sua escola. No último aqui, refletir os estudos das habilidades essenciais relativos aos anos séries, se esses estudos contribuem para a organização dos gêneros textuais predominantes nesta sequência, de maneira a promover nos estudantes o avanço dos percurso interativo de ensino-aprendizagem, elaborar um planejamento, no caso da TPC, observando os aspectos teóricos também que foram aqui apontados. O que vimos, então, nesse encontro, nós apresentamos os gêneros textuais predominantes na SA6, nós discutimos aspectos teóricos de leitura e letramento, com foco nas capacidades de leitura, pensando nesses níveis de proficiência leitora e na complexidade dos gêneros textuais. Analisamos um texto textual aí para poder explorar a coleta, né, que foi, no caso, a carta de solicitação, e pensando nas rubricas, né, relativas a esse texto, tá bom? Há uma novidade aqui, professores, gostaria que vocês aqui direcionassem o celular para esse QR Code, né, e que vocês possam, então, avaliar pelo menos essa agora formação de etapa, e é muito importante essa avaliação, porque é a partir delas que nós podemos aí imaginar o quanto nós estamos ou precisamos melhorar nessa apresentação, ou se nós estamos, de certa forma, contribuindo para o trabalho de vocês. Aqui ficam as referências, né, para que vocês possam depois visualizar durante todo o trabalho aqui desenvolvido. Vou descompartilhar para fazer aqui os agradecimentos aos intérpretes de Libras, que sempre fazem um belo trabalho, a toda a equipe que faz aqui com que esse vídeo se constitua, né, que possa ser aí direcionado a vocês, professores, e também a vocês, professores, agradecendo muito, né, a atenção e esperando que todo esse nosso esforço, né, também possa trazer bons frutos no seu planejamento e que assim possamos contribuir com vocês. Até um próximo encontro.